16 horas, 3 minutos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para rejeitar o recurso de Jair Bolsonaro pela condenação no julgamento da trama golpista. Vou aproveitar e trazer Luísa Martins novamente para a gente comentar. Então, Luísa, desculpa, a notícia se impôs, desculpa ter te interrompido. Imagina. Vamos direto, então, para essa análise, Luísa Martins, porque formou maioria, como você nos explicou. Então, já há 3 votos para rejeitar esse pedido, então, de recurso de Jair Bolsonaro. E agora, o que acontece, Luísa Martins? Bom, agora tem que aguardar o próximo voto, né? Que é o da ministra Carmen Lúcia. Como a gente vinha falando antes aqui, né, Débora? Já havia essa expectativa de que todos os ministros votassem hoje mesmo, apesar do plenário virtual ficar aberto ao longo de uma semana. Já tem, então, essa maioria formada, né? É claro que nesse ponto, normalmente quando tem 3 votos, a gente fala da maioria porque o colegiado é formado habitualmente por 5 ministros. Nesse caso, estão participando desse julgamento apenas 4 ministros, né? Porque o ministro Luiz Fux pediu transferência da primeira turma para a segunda e já não participa, então, do julgamento desse primeiro recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação imposta pela primeira turma a 27 anos e 3 meses de prisão. Então, o plenário abriu hoje já com o voto do ministro Alexandre de Moraes, falando que nenhuma das alegações da defesa tinha lastro ali, né, em relação ao que foi determinado pela primeira turma do Supremo. O ministro Flávio Dino apenas acompanhou o relator, não adicionou nenhum voto por escrito e, pelo que eu vi aqui, também, pelo menos ainda não tive acesso, não sei se o ministro Cristiano Zanin fez algum detalhamento no seu voto ou também só acompanhou o relator. Isso eu tô vendo esse detalhe nesse momento. Então, enquanto eu vou falando aqui um pouquinho, Luísa, vou te dar uns minutinhos só para você dar uma olhada e voltar com a gente, porque a Luísa é assim, ela vai falando, vai analisando e vai direto. lendo. A gente está lendo aqui, ó, essa notícia, essa decisão acaba de sair, esse voto... Já tem. Já tem? Gente, não deu 30 segundos. Foi alguns segundos só, mas foi como eu falei, Débora, tanto o ministro Flávio Dino quanto o ministro Cristiano Zanin apenas acompanharam o relator, não adicionaram ali voto por escrito, então nenhum deles colocou ali as suas próprias argumentações, apenas disseram, acompanhe o relator, então com isso, tudo que o Alexandre de Moraes disse no seu voto fica chancelado, né, vamos dizer, em relação aos votos do ministro Flávio Dino e do ministro Cristiano Zanin, então fica faltando de fato votar apenas a ministra Carmen Lúcia. Existe essa expectativa, sim, Débora, de ela votar também até o fim do dia. E aí, com isso, já vai ter, né, esse resultado unânime, como a gente também antecipou aqui na CNN. Certo. Qual é o grau de surpresa dessa maioria até agora? Nenhuma, né, Débora? Já era essa tendência, já havia, inclusive, como eu disse, essa expectativa de um resultado unânime. O ministro Luiz Fux, que poderia ser uma voz divergente, que poderia ali, né, discordar dos demais, como fez na ocasião do julgamento da ação penal, já está fora desse julgamento, já está fora da primeira turma. Então, com Fux fora dessa cena, já era esperado que os 4 ministros votassem juntos, né? O que tem acontecido, na verdade, ao longo de praticamente todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes tiveram uma concordância, né? Um referendo desses outros 3 ministros, né? Então, já era esperado que, nesse caso, esse roteiro fosse se repetir. Então, isso consolida, né, essa rejeição desse recurso, mas ainda não dá para falar isso de uma forma oficial, né, Débora? Porque, como eu falei, ainda falta votar a ministra Carmen Lúcia, então, sem todos os ministros votarem, ainda não dá para dizer em resultado oficial. E também porque o plenário fica aberto formalmente, pelo menos esse tem sido o procedimento normal em todos os plenários virtuais que eu tenho acompanhado há alguns anos. Fica aberto até a próxima sexta-feira, então a conclusão do julgamento, a publicação do resultado do julgamento é feita apenas quando é concluída a sessão virtual, que está prevista para durar até o próximo dia 14 de novembro, né? Então a expectativa é de que um novo recurso da defesa, que a defesa tem direito, só vai ser, o prazo, né, para esse recurso só vai ser aberto depois do dia 14, quando esse resultado for oficializado. Mas essa maioria, ela
né, consolida essa tendência que a gente vinha falando aqui ao longo da programação, ao longo dos últimos dias. Desde, na verdade, que Bolsonaro foi condenado pela primeira turma, a gente já começou a apurar quais seriam os próximos passos, né, quais seriam os apontamentos da defesa no recurso, mas só para repetir também o que eu havia dito no início aqui do 360, né, Débora? Isso demonstra, né, mais um passo que aproxima Bolsonaro do momento da sua prisão definitiva, né? Agora a defesa vai ter direito a mais um recurso. Esses 3 votos pela rejeição do recurso, eles devem, muito provavelmente, se repetir na ocasião do julgamento do segundo recurso. Então, é praticamente um spoiler, né, de como os ministros devem se posicionar em relação ao segundo recurso, porque não tem nenhum indicativo de que a situação vai mudar, né, de agora para daqui a 2 semanas, por exemplo. Então, essa é uma expectativa, né, que aponta para esse caminho, né, de aproximação do momento em que o STF vai expedir o mandado de prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele tenha ali decretado o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Lembrando que o período em que ele está em prisão domiciliar costuma, né, pelo menos pelo que eu entendo aqui, deve ser abatido, né, desse tempo, dessa pena definitiva dos 27 anos e 3 meses. Então, vai ter aí um abatimento, né, vai ter uma diminuição, digamos assim, dessa pena, mas de qualquer maneira é uma questão de tempo até esse mandado ser expedido. E aí é como a gente vinha falando e discutindo também com o Pedro Venceslau, como que vai ser operacionalizada, né, essa prisão em regime fechado. O regime fechado já está posto, já foi definido na hora em que a primeira turma definiu a pena, 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Então isso não tem como mudar, mas existe de fato toda essa movimentação, né, e toda essa dúvida sobre onde, afinal de contas, o ex-presidente vai cumprir a pena. A defesa, pelo que eu tenho de informação, ainda vai insistir, Débora, para que o ex-presidente, apesar de ter sido condenado para regime inicial fechado, se mantém ali em prisão domiciliar, vai alegar a questão dos problemas de saúde. A gente já tem informação, né, desde antes, na verdade, na ocasião do julgamento, que a defesa tem montado ali um dossiê sobre as intercorrências que Bolsonaro tem apresentado no que diz respeito ao seu quadro de saúde, né, todas as internações, os procedimentos pelos quais ele teve que passar ao longo até do cumprimento da prisão domiciliar. Então, isso deve ser usado pelos advogados para tentar sensibilizar o Supremo de manter as coisas como estão. Bolsonaro em casa, cumprindo a pena definitiva, mas em um regime domiciliar, sem precisar ser levado para Papuda ou para uma cela especial na PF ou para uma cela em algum estabelecimento militar. Então, é isso. É mais um passo que aproxima, né, Débora, o momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter expedido contra ele, né, o mandado de prisão definitiva para começar a cumprir a pena que foi definida lá atrás pelo Supremo.